E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nugchat, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Avatar Fogo e Cinzas, ou famigerado Avatar 3, que finalmente chegou pra gente nos cinemas no finalzinho de 2025 e que eu assisti recentemente, por isso estou trazendo essa crítica pra vocês, falando de um dos filmes de uma das franquias mais importantes da história do cinema, porque além de revolucionar em tecnologia e esse tipo de coisa, é um dos produtos audiovisuais mais bem acabados da história. Questão de fazer um filme, o quanto tempo que leva para fazer esse filme e ao mesmo tempo o quanto que esse filme arrecadou. Mas será que tudo isso importa? Não importa para um terceiro filme? É a mesma coisa, a mesma história? É bom, não é? Bora parar de enrolação e vamos pra crítica! Your goddess has no dominion here. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além, então baixa um pouco, se inscreva e deixa aquele like, tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês saberem as novidades que estão saindo nesse canal lindo e maravilhoso, beleza? Então, se puder também se torne um membro, porque assim você acaba ajudando a gente com uma quantia financeira baixinha aqui no canal, tem duas opções aí e você ajuda esse canal a continuar existindo, mas só o seu like, só a sua inscrição, seu compartilhamento ajudam demais a gente. E vamos falar um pouquinho desse filme que é aí dirigido como escrito, né, inventado essa franquia pelo querido James Cameron, um dos maiores cineastas aí quando a gente fala de blockbuster, é um dos caras que revolucionou algumas coisas, tá ligado? E tem uma carreira de grandes sucessos, a gente sabe disso. Desde Alien 2, Exterminador do Futuro, a franquia, a gente também tem o Titanic, que aí deu a maior carta branca da história que um diretor teve, né? Dinheiro infinito, prestígio infinito, e esse cara tá tendo todos os méritos aí conquistados, né? Mas ao mesmo tempo, depois disso, ele teve todo o dinheiro do mundo pra fazer os seus filmes. E aí ele passou anos e anos e anos fazendo Avatar. São muitos anos, mais de décadas. E aí você fala assim, uau, é uma franquia que realmente é muito gigante, é muito foda e é principalmente muito bem acabada, como eu tava falando pra vocês. Muito bonita. Por isso só Avatar já vale a pena ter existido. E aqui a gente chega num terceiro filme que parece algo meio conclusivo. Parece um grande filme para concluir essa história que parecia longe de ser concluída. E isso tem um lado bom e um lado ruim. Então tipo, esse aqui pode ser o final da franquia, ou pode ser pelo menos aquele ponto que se você parar aqui tá tudo bem. Se tiver mais 10 filmes por aí, e se você não quiser assistir mais, eu acho que se você começou a assistir e parou aqui, nesse terceiro filme, você entende, se encerra um ciclo, apesar de algumas pontas soltas que ficam abertas no final do filme. Por isso, inclusive, eu vou ter que fazer aqui uns minutinhos finais, eu vou falar, inclusive, o momento que for, de spoilers, tá? Então, tá tudo bem, a crítica é sem spoilers, mas no finalzinho ali eu vou falar umas coisinhas ali que podem ser consideradas spoilers, então eu aviso esse momento e é depois da nota, beleza? E eu gostei do filme, queria deixar isso aqui muito claro, mas é um filme com diversos problemas, e um dos maiores problemas é a sua duração. Gente, é um filme de 3 horas e caralhada, é muita coisa. É muita coisa de filme, e mesmo em 3 horas e caralhada de filme, eu senti um filme corrido em alguns momentos. Porque eu senti que o James Cameron queria encerrar alguns pontos aqui, e queria fazer desse terceiro filme, se não tivesse o quarto e o quinto, coisa que é meio improvável, porque já tá aprovado o orçamento, já gravou-se algumas coisas, e tá anunciado pra 2029, se eu não me engano. Mas se não tiver esses filmes, se por acaso, sabe, tipo, deu ruim, não vai ter os filmes, ele meio que encerrou aqui a franquia. E isso foi bom pra gente ter arcos, né, sendo de fato desenvolvidos e avançando na história, você não sentir que a história tá enrolando. O segundo filme, que é O Caminho da Água, é muito bonito, mas eu sinto que é uma repetição e uma enrolação da mesma história, sabe? Ele se vislumbra tanto com o mundo que ele esquece de andar com a história.
E eu acho que aqui acontece isso também, ele se deslumbra com o mundo, mas a história anda de uma maneira até apressada. Por exemplo, a gente tem dois povos aqui sendo apresentados, né? O povo do ar, eu me lembro deles muito pouco, então ou eu não lembro deles, ou eu lembro deles só desse filme, basicamente, sabe? E eles aparecem pouquíssimo nesse filme. E o povo do fogo, que é o arco, os vilões desse filme aqui, e é os personagens desenvolvidos como antagonistas. E tudo isso, né, de juntar também toda uma galera para uma grande guerra, a gente já tinha visto isso antes, nos dois filmes anteriores. E a gente vê isso aqui numa escala maior, porque agora é a guerra final, o grande confronto e não sei o que. E eu não sei se é o grande confronto, porque no final a gente vai falar um pouco mais, ficam coisas em aberto. Mas o filme quer dar essa sensação. E aí, para fazer esse grande confronto, a gente precisa desenvolver e encerrar, entre aspas, alguns arcos que foram só apresentados nos filmes até agora. E aí por isso eu sinto o filme andando, apresentando, e de uma hora pra outra corre, que a gente precisa encerrar isso daí, saca? Então é um filme, na minha opinião, um pouco desequilibrado nesse sentido. Então eu acho que o roteiro tem sim suas falhas, mas ao mesmo tempo é um dos mais amarrados, porque os outros são mais clichês, pra ser sincero, ou repetitivos de fórmulas que a gente já viu por aí. Ainda assim, o James Cameron filma pra caralho. Pra caralho, assim, ele sabe filmar demais. E todos os filmes de Avatar parecem novidades, apesar de uma história batida. Olha só. Então é um clichêzão, é muito bonito, porque é muito bem filmado. Então ele conta esse clichêzão de uma maneira muito maneira. Ele tem ali personagens que são carismáticos também, tá? Determinados personagens dessa franquia são carismáticos e isso amarra e leva a gente pra essa franquia. Querem saber mais de Pandora, daqueles personagens e esse tipo de coisa. Então funciona, é um mundo que funciona, por mais que tenham defeitos, tipo, James Cameron é uma história simples nessa da história aqui, não faz sentido ter tanto dinheiro. Gente, além da revolução tecnológica que foi o Avatar de 2009, a beleza que ele apresentou no Avatar de 2022 e a evolução gráfica que ele continua apresentando em 2025, é um bagulho absurdo, assim, mas como eu falei, é o cara com o maior orçamento da história pra fazer a trilogia, porque ele entregou isso antes e continua entregando até então. Não é mesmo? Então, o filme já passou de bilhão, não vai alcançar os anteriores, né? Porque eu acho que a franquia deu uma cansada. Porém, contudo e entretanto, deu muito dinheiro pra Disney. Apesar deles torrarem dinheiro na feitura desse filme como um todo. Então, assim, é histórico essa trilogia. Se vai ter mais ou não, aí eu já não sei. Mas ele conseguiu aqui, na minha opinião, além de juntar um grupo de atores que, tirando o protagonista, são muito bons. Eu não gosto muito do Sam Worthington, que faz o Jake, né? Ele é um ator que era promissor, mas você vê que ele não é tão bom ator assim, ao longo dos anos. E aqui ele fez a vida dele nessa franquia aqui, e nesse personagem ele encaixa, ele entrega bastante. Tem uma ajuda do CGI ali que cobre algumas coisas também, então eu acho que funciona melhor ainda por conta disso. A Zoe Saldana, por exemplo, né? Eu acho que ela tá perfeita nos papéis, né, que ela faz, na maioria deles, inclusive, tirando o Emilia Pérez, que a gente esquece, mas a Neytiri dela é algo impressionante, forte, marcante, saca? E aqui ela tem uma rival, que é a Varan, né, que é essa personagem vivida aí pela a neta do Chaplin, e isso é muito maneiro, porque é a Ona Chaplin, uma atriz que tinha feito Game of Thrones, tinha feito algumas outras coisas, mas muito legal ver ela aqui no filme do Avatar, porque ela manda bem, ela tem uma presença e um olhar e passa um perigo muito grande, assim, na expressão dela, de como ela é apresentada, essa coisa do fogo também, essa bagunça com o fogo, sabe? Então ele vai brincando com essas duas atrizes que são as gigantes desse filme aqui. Inclusive o James Cameron sempre trabalha mulheres muito bem, né? O que é algo impressionante, legal dele, da maneira dele dirigir e conduzir as suas histórias. A gente tem aqui a Sigourney Weaver, que aqui só faz a Kiri, né? Que é a filha do casal, o Jake e a Neytiri e tal. Mas que é essa personagem que tem poderes místicos, porque ela tem uma conexão com a mãe natureza, com Pandora, aquela coisa toda. E faz mais desse ecoativismo que o filme pretende falar sobre, né? Porque ele é sobre o ecoativismo e o papel dela aqui é ser a pessoa que entende a natureza, que é literalmente conectada com a natureza. E trazer coisas da franquia como um todo que se importam com a natureza e não só com Bang Bang, com a resolução de uma grande guerra entre humanos e o povo de Pandora, tá ligado? Então eu acho que a Sigourney Weaver, como sempre, tá incrível. E a gente tem
o Stephen Lang, que é o vilão da franquia. E é muito doido, né, que o cara continuou nos 3 filmes aqui. E eu acho que ele, pô, ele arrebenta, mano. Como sendo esse vilão estereotipado, caricato, e sou vilão mesmo, e ao mesmo tempo debochado e engraçado em certos momentos, por que não? Eu não sei se o ator é um dos melhores atores do mundo, mas pra esse papel aqui ele funciona muito bem. E ele tem uma cara maravilhosa, assim, de vilão de filme, aquele vilão militar americano, assim, funciona muito bem, não sabe? E ele entrega isso facilmente aqui pra gente. E, cara, a Kate Winslet que faz a Ronald e o Cliff Curtis que faz o Tonowari, né, que é aquele casal das águas do segundo filme, pra mim eles funcionam muito. Eu acho que é um casal, além de atores incríveis, eu acho que é um casal lindíssimo em tela, fora de tela, então eu acho que funciona toda a mistura dos povos ali, mas eu sinto eles escanteados nesse filme aqui, pra ser sincero, e sinto que a franquia daqui pra frente vai ter que se apoiar nas crianças que a gente tá acompanhando crescendo e esse tipo de coisa, e é por isso que o James Cameron, eu acho que ele quis concluir essa história, porque esse é o fim desse arco do Jake, né, da Neytiri, pelo menos um encerramento grandioso pra essa galera, de um pedaço dessa história, a parte grandiosa desses caras, uma feitura enorme dessa galera, tá ligado? E eu sinto que ele deixou esse filme como uma espécie de final, mesmo que não seja o final, pra poder homenagear esses personagens, encerrar o ciclo, entre aspas, da maioria desses personagens. Alguns bens, outros maus, a gente vai aprofundar isso um pouco mais na parte com spoiler aqui. E eu gosto do filme, cara, mas ao mesmo tempo é um filme que eu olhava assim pra um relógio imaginário do meu pulso e o filme não passa. Porque ele é muito maneiro, ele é épico, ele é crescente e ele não para de crescer. Só que, porém, contudo e entretanto, cansa, porque é longo. Então chega uma hora que eu falo, gente, já deu, já entendi, vai pra guerra. Não resolve tudo agora não, James Cameron, você não vai conseguir resolver tudo agora. Vai pra guerra, vai guerra e a gente resolve algumas coisas depois. Fala que vai ter o quarto, quinto filme e a gente resolve depois. Mas como a gente não sabe se vai ter o quarto ou quinto filme, apesar de anunciar, porque o James Cameron vive fazendo esse terror aí na cabeça da galera, olha, se não fizer dinheiro não vai ter o quarto filme, se não fizer dinheiro não vai ter o quinto filme. Ele fala isso desde quando o segundo estava sendo produzido. A sorte dele, ou a felicidade dele, e da Disney como um todo, ou da Fox na época, é que o filme ganhou muito dinheiro, não é mesmo? E era tanta coisa pra resolver, tanta coisa pra chegar no final e concluir as histórias de todas as crianças, ou pelo menos das crianças que tinham mais importância na história, do Jake, sabe? Do Quaritch, que é o vilão principal do filme, do filho dele lá do Spider, todas essas coisas, esse povo do fogo novo que foi apresentado, a conexão com os animais, a caça das baleias, e que se as baleias vão lutar ou não, se esse mundo vai lutar ou não, se esse mundo vai ficar sofrendo, né, e não vai fazer nada, porque é um mundo capaz de revidar. E aí tem essa conexão da natureza com esses personagens para poder lidar com os humanos que estão destruindo esse lugar e que querem colonizar esse povo e esse mundo. Dito isso, é um filme grandiosíssimo, muito lindo, de verdade, assim, é quase impossível achar defeitos técnicos. É um blockbuster pipocão dos mais grandiosos, assim, já feitos. E ele vai cansando, claro, porque é isso, são batalhas e coisas e apresentações que falam, beleza, agora vai. E aí tá indo, mas tá indo, só que tá demorando pra caralho. Por tudo isso, pra ser sincero, apesar de ser um filme longo e corrido, cansativo, mas ao mesmo tempo muito maneiro, repetitivo, mas ao mesmo tempo muito bem feito, tá ligado? Por tudo isso, a minha nota pra Avatar Fogo e Cinzas aqui é 3,5 estrelas. Porque senão eu acho que eu daria uma nota menor e tal. Um 7 de 10 aí, pra quem não tá acostumado com as notas do canal. Eu gosto bastante do filme, acho que ele tem problemas, acho que ele poderia também ser menor. E, ao mesmo tempo, é um cinemão. Então, tem essa dicotomia aí na cabeça, beleza? Então, é isso daí, minha nota. E aqui eu vou soltar uma partezinha com spoiler. É 2 minutinhos só pra falar um pouco da minha opinião desse encerramento da franquia, beleza? Então, esteja avisado. Nesse final, cara, que a gente tem aqui, a gente tem um encerramento que não é de fato um encerramento. O filme tenta apresentar um encerramento, porém, contudo, entretanto, ele não sabe se ele mata o vilão ou não. De novo, a gente não sabe o que aconteceu com os humanos. Tipo, eles ganharam a guerra contra os humanos, mas e aí? Os humanos só foram embora? Eles estão convivendo em paz com a galera?
Deixa pro quarto e quinto filme, se é que ele vai existir, mesmo o filme tendo uma peça do caramba de concluir os arcos. Então, parece que quer concluir os arcos dos adultos, mas o arco do mundo, que é uma das coisas mais importantes desse confronto como um todo, deixa pra lá. Uma hora a gente resolve se resolver. Se ligou? Então, esse é um dos problemas que eu tirei alguns pontos do filme, assim. Eu acho que esse é um dos grandes defeitos do filme. Por que terminar em aberto ao mesmo tempo ser conclusivo, sabe? Tipo, terminar em aberto em tantos lugares. E aí o filme corre pra finalizar diversas coisas, mas deixam coisas essenciais pra um final aberto, sabe? Então, é o filme nem lá nem cá, nem encerra de verdade e nem deixa um aberto pra continuação de verdade. Ele encerra um pedaço da história que provavelmente vai se repetir de novo. Então, a quarta e a quinta parte desse filme, ou dessa franquia, pode ser com outros personagens, mas a fórmula pode ser exatamente a mesma. E isso me preocupa um pouco, porque fica cansativo. Não é possível que um filme de 3 horas e 40 não consiga encerrar alguns arcos e deixar uma pontinha ou outra para ser aproveitado em possíveis continuações. Saca? Então, eu acho que é onde mais me peca, o filme mais peca pra mim, assim, pra ser sincero. E fora aquela mãe natureza com um rosto praticamente humano no planeta de Pandora, assim. Eu não sei se eu compro essa ideia do James Cameron, não. Pra mim ficou esquisitíssimo. Não gostei dessa. A única parte que eu não gostei desse filme mesmo, você falar, nossa, isso aqui é feio, decisão criativa ruim, é essa parte. Tipo, uma humana, basicamente, né, a mãe natureza, né, com cabelos de Pandora e árvores de Pandora, sendo com um rosto completamente humano. Se ela é uma navio, ela tem que ter rosto de navio, gente. Assim, sei lá, o que o James Cameron quer dizer com isso, mas eu não gostei, pra ser sincero, tá ligado? Dessa parte. E fim dos spoilers, é isso aí, galera. Eu quero saber o que vocês acharam da franquia até então, o que vocês acharam desse terceiro filme. Vamos trocar ideia aqui nos comentários, a gente se vê nos próximos vídeos ou algum outro que você não tenha assistido aqui do canal, beleza? Então, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo e todos os outros. Espero que seja um ano incrível pra gente. Se você está chegando agora no canal, nesse primeiro vídeo aí, tá ligado? Então, já conheça, já deixa o like, veja aí minha crítica dos volumes recentes de Stranger Things, das outras coisas que estão aqui no canal, de Frankenstein, Agente Secreto, diversas outras coisas. Tem bastante coisinha, vocês vão gostar, beleza? Se inscreva, deixa o like e se vê nos próximos vídeos ou algum outro que você não tenha assistido. Beijo na bunda, valeu e tchau, tchau!